Bom dia, uma segunda-feira abençoada para todos, mais uma semana, né? Início de semana, na verdade começou ontem, né? Mas boa parte, a grande maioria, né? A grande maioria das pessoas começa a sua rotina mesmo a partir da segunda-feira, não é mesmo? Então, estamos aqui para mais um vídeo. Desejo a todos um dia muito abençoado, tá certo? E trouxe aqui umas produçãozinhas. Produçõezinhas, né? Que fiz de passo a passo aí, de uns canais abençoados, de 3 artesãs. E vou mostrar para vocês aqui como que anda a minha jornada. Devagar e sempre, minha gente, o caso é sério. O caso é sério. Tudo aqui em minha vida é processo. Tudo é processo, né? Mas enfim, fazer o que, né? Se estamos diante das situações, vamos viver um dia após o outro, né? E assim, com a graça de Deus, as coisas vão se ajeitando, vão se ajeitando. Fé em Deus, né? Então, eu vou mudar o celular para o tripé e vou mostrar para vocês o que eu andei fazendo, tá certo? Fiz aqui 2 pares de tapete e um avulso, mas eu ainda quero produzir outro para formar um pazinho, tá? São peças que fiquei encantada com as pecinhas que fiz, com os tapetes. Depois deles pronto, fiquei bastante satisfeita, né? Então vamos lá, sem muita enrolação, né? Conversa é roubo de tempo, mas claro que nessa situação aqui a conversa é essencial, não é mesmo? Bom, gente, as pecinhas estão aqui, né? Os tapetinhos, minhas produções. E aí, vou abri-los e vou mostrar para vocês, tá? À medida que eu for mostrando, eu já vou falando a cor, tá? A cor que foi usada. E também já vou tirando a medida e já vou pesando, certo? Faz tudo de uma vez só pra gente economizar tempo, né? Sabe que a gente que vive numa vida corrida tem que se desdobrar para dar conta de tudo, né? Então, quanto mais tempo a gente puder economizar, né, em algumas etapas, é lucro. Então, vamos lá, né? Mas vejam só como ficou aqui, olha. Não segui a risca, cor de passo a passo das artesãs, né? Que criaram as peças, mudei as cores, fiz do meu jeitinho. Mas fiquei satisfeita também. Também achei muito lindas as produções, né? Eu não vou dizer que perfeito, porque perfeito é Deus, né? Mas fiz o meu melhor. Então, vamos lá, não é isso? Olha só, primeiro, aqui, eu não sei se vai ficar, a iluminação vai ficar muito boa não mesmo, porque aqui tudo é como eu disse, tudo é processo, tudo é adaptável para ver se eu consigo fazer a coisa acontecer, né? Porque se for para eu deixar perfeito para poder começar, eu não começo. Então, vou começar com apresentando a vocês aqui esse tapetinho, que esse aqui foi do canal da Artesã. Vou olhar aqui na minha colinha, tá? Para não esquecer. Da Artesã. Luísa de Lu... Não sei se é Lug. Não sei, é Luísa de Lug Crochê. Se eu pronunciei errado, a artesã me perdoe, tá? E o nome desse tapetinho é tapete Duo, acho que é Duo. Mas vejam só como ficou. Aqui no centro dele, eu gostei, viu? O caimento muito bom, muito bonito ele. É uma proposta que eu ainda não tinha visto nos outros canais por aí, tá? Então, eu gostei. Se aqui fosse mais escuro, como foi no Passo a Passo da Artesã, né? No canal de Passo a Passo da Artesã,
daria a impressão de que essa parte aqui é unida com essa. Só que, como eu quis colocar um violeta escuro, né? Com predominante de destaque, né? Aí, o que é que eu fiz? Não tinha um tom, poderia ser se eu tivesse um tom mais aproximado do violeta, um pouquinho mais escuro, eu teria botado aqui e teria ficado, acho que, numa pegada bem melhor. Como não tinha, a gente se vira com o que tem, né? Então, eu coloquei aqui o lilás. E também ficou bonito. Eu gostei muito. Então, esses barbantes aqui, tudinho são da Criativa, tá? Aqui no centro é o cru. E nessa carreira aqui de tijolinhos tombado, né? E a carreira de ponto baixo é violeta. Violeta escuro, tá? Aí depois vim com a carreira de cru e depois com a carreira de lilás. E finalizei com o violeta escuro. Olha só. Ficou bonito, né? Eu gostei muito, muito mesmo. E agora, o tamanho dele ficou exatamente com... De um picô ao outro, aproximadamente 63 centímetros de comprimento por 47 de largura, tá? 47 de largura. Eu fiquei encantada com essas peças. Achei muito linda, linda. Essas peças aqui, elas são as peças que dão bastante destaque, tá? Agora, em questão de peso, vamos ver aqui. Deixa eu botar meu caderninho. Deixa eu abrir aqui. Em questão de peso, não sei se vai dar, vou ver se assim, de uma forma que dê pra vocês verem. Ligando. Em questão de peso, ele ficou com, ainda continua o meu Ruka, 369 gramas. Eu acho que tá dando pra vocês verem aí. 369 gramas. Eu não vou dizer que ele seja econômico, né? Mas assim, pra padronagem dele, né? Para o estilo que ele é feito, tá bom. É isso mesmo, né? Tá dentro da normalidade, vamos dizer assim. Pronto. E esse tapetinho aqui na minha realidade, tá? Na minha realidade, eu vendo ele de 45. De 45, tá? 45, 50. Aqui na minha realidade, né? Sabe, nós sabemos que cada artesão tem a sua realidade, né? Tem a sua maneira de precificar seus trabalhos, né? E a gente sempre tá procurando um equilíbrio, né? Que caiba dentro da nossa realidade mesmo em si, tá? Pronto. Vou deixar esse aqui, agora eu vou para esse outro. Aqui já é o kitzinho, tá? É o kit. Esse aqui foi o passo a passo do canal da Lauren, tá? Deixa eu tirar esse caderno aqui. Foi do canal da Lauren. Deixa eu tirar aqui a balança também, deixar mais organizado. Aqui, uma peça rápida pra fazer, tá? Rápida, prazerosa. Gostei muito de fazer ele. Ficou muito bonito. E ficou econômico também. Ficou econômico. Olha só, tá? Aqui. E a cor que eu usei aqui foi o telha. Usei aqui o telha. Na carreira fechada, usei o amarelo bebê. O telha foi da marca Polo. O amarelo bebê foi da Criativa, tá?
da Criativa. Aí vim com o multicolo da Barroco, cor folha. E também da Barroco, eu usei esse outro aqui, tá? Esse aqui ele não tem um nome, mas a cor é 9687. 9687, tá? Aqui. 9687. E finalizei o bico com amarelo bebê. Eu gostei do resultado, gostei muito, muito mesmo. E o tamanho dele ficou com exatamente, aproximadamente 59 de comprimento por 43 de largura, tá? Só que fiz dois, né? Fiz o pazinho. Nesse aqui, olha, ele até deu uma complicadazinha aqui, porque eu cometi um erro, minha gente. Nesse aqui eu cometi um erro. O que aconteceu aqui, ó? Tá vendo? Se eu colocar ele assim, ele vai ficar um pouquinho menor que o de baixo, tá vendo? Um pouquinho menor que o de baixo, ó. Por quê? Veja só. Quando eu fiz, né, eu segui a padronagem da artesã, né, da Lauren, tudo como ela fala, explica direitinho. Fui fazendo. E aí, a minha tensão de ponto, ela é... A altura do meu ponto é 1,5 cm, tá? É 1,5 cm, só que assim, a minha tensão de ponto, ele é apertado. Ele é apertado. E aí, tem muitos trabalhos, muitos passo a passo de artesãos que eu vou fazer e a peça acaba aqui ficando menor. Ou às vezes eu aperto demais o ponto. E isso até prejudica até minha mão, né? Porque quando a gente tem um ponto muito apertado, a nossa tensão de ponto, se a gente não consegue ter um equilíbrio, a gente força, né? E acaba sendo pior pra gente. E eu tô tentando encontrar uma padronagem boa no meu ponto, na minha tensão de ponto, sabe? Que eu consiga fazer com que ele fique mais solto e com isso ele vai ficar um pouco maior, né? O meu ponto de vista, não sei se eu estou numa linha de raciocínio correta, mas eu acredito dessa forma, assim, eu acredito que seja isso, tá? E aí, o que aconteceu aqui? Além disso, também eu percebi que nas esquinas, nesse aqui que ficou um pouco menor, eu saí fazendo, como ela falou, seguindo as quinas, eu saí colocando, né? Nenhum espaço, eu saí colocando 3 pontos altos, né? No intervalinho. Aí, no outro, saí colocando um ponto. No outro, saí colocando 2. Fui fazendo a adaptação do jeito que ela ensinou. Só que eu percebi que nesse outro aqui, eu coloquei mais pontos. Em tudo que eu coloquei mais pontos, ele ficou mais largo, né? Aí, ele deu uma aumentada. E aí, foi onde ficou a diferença. Mas também gostei do resultado, tá? Olha, só esse aqui que eu apertei demais as correntes e aí ele combucou um pouco, tá? Já esse outro não, o que ficou maior, ele ficou perfeito. Perfeito, perfeito não, né? Perfeito só Deus. Mas ele ficou sem falhas, vamos dizer assim, né? Ficou, não deixou a desejar, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Caimento. Pronto. Tá vendo aí? A peça ficou bonito, não foi? Gostei muito, muito mesmo. E aí o outro. Sim, mas aí eu vou tirar vou medir também. Medir, ó. Já
Dei a medida, agora eu vou pesar, né? Quanto que ficou esse daqui. Como ele deu diferença, eu vou pesar separadamente os dois e depois peso junto. Zerou? Zerou. Esse daqui, ó, deixa eu ver aqui. Ele ficou pesando 269 gramas, tá? Esse outro aqui ficou pesando 246 gramas. Estão vendo a diferença? 246 gramas. E os dois juntos. Vamos ver quanto que ficou. 516 gramas, pazinho. Tá bom, né? Tá bom. Pronto. Esse aqui é avulso. Eu vendo a 35 nele, tá? O pazinho, R$70. Desse aqui. O pazinho, R$70, tá? Vamos para o próximo. Tirar de novo. Também é um pazinho. Esse aqui, olha só. Esse aqui foi da Artesã. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Dar os créditos aqui se é de devido e merecido, não é isso? Esse aqui é o tapetinho. Cadê Jesus? Tapete paixão, tá? Tapete paixão oval. Eu peguei lá do canal de passo a passo da Artesã, Lucivânia Artes Crochê. Também gostei muito, tá? Só que eu achei um pouquinho trabalhoso. Um pouco trabalhoso. Mas também gostei muito de tudo nele, eu gostei. Gostei de tudo. Olha só. A cor que eu usei aqui foi o Craft, tá? Da Criativa. O Cru. E aí, para as tulipas, né? Para as tulipas, eu usei o Multicolor da B&B, tá? Usei no verdinho, foi a cor, Jesus, cadê? No verdinho foi a cor 38, tá? O Multicolor B&B. E para as tulipas, eu usei... Para as tulipas, eu usei a cor 39, tá? Da B&B. Eu gosto quando vem os nomes ao invés da numeração. Eu acho que fica melhor da gente ler. Mas tem aí na marca, se for da Barroco, vem o nome, né? Você pode muito bem fazer a comparação e você vai saber qual é a cor. Eu ainda não consegui fazer isso não, tá? Tava pensando em fazer para colocar o nome, mas não consegui fazer ainda. Mas olha só se não ficou bonito, né? Ficou lindo, né? Olha como ele ficou. E um caimento perfeito. Esse aqui ficou, meu Deus, perfeito. Não, perdão, senhor. Gente, olha, minha cabeça é complicada. Ficou sem falhas, sem falhas. Aparentemente não consigo ver falhas nele. Vamos ver o tamanho dele, né? Olha só, o tamanho dele ficou com aproximadamente, de um picô ao outro, 70 centímetros de comprimento por 46 de largura. 46 de largura. Esse ficou pesadinho, viu? Ficou pesadinho. Olha só, deixa aqui. Vou fechar assim. Não, vou fazer assim. E vou pesar pra vocês. Aqui. Aqui, a balancinha, né? Caderninho em cima, para poder dar um apoio. Aqui. Ligando. Pronto.
Gente, esse aqui ficou com 472 gramas. Esse ficou bem pesado, não foi? Ficou bem pesado. Esse aqui não ficou econômico não, viu? E eu achei ele trabalhosinho pra fazer. Achei trabalhosinho. Claro que o resultado compensa, né? Mas é aquela questão. Só que eu acho assim, que quando trabalhamos com artesanato, com crochê em si, devemos ter peças mais elaboradas e peças mais simples, né? Mesmo porque há gosto para tudo, né? Tem aqueles valores um pouco mais elevados e tem aquelas peças mais econômicas. E aí a gente deixa a critério do gosto da cliente, né? Para ela escolher o que é qual o gosto dela e a condição dela, né? Dentro do orçamento dela. Olha, eu vou dizer para você, esse aqui não dá para vender por menos de 55, não, tá? Eu acho que 55 tá bom. Claro que esse eu tô falando assim, dentro do meu ponto de vista, de acordo com a minha realidade, em comparação aos outros. Acho que 55, 50, tá? E avulso, né? Juntos, a pessoa pode até dar um desconto, né? De 95, né? Se você for vender a 50 cada um, você pode... A 50, se for individual, pode ser a 50. Ah, mas aí você vê a sua realidade e você chega no preço que você quer fazer para sua cliente, né? Se for vender o parzinho, você pode dar um desconto de 100. Se for a 50, você pode deixar por 95 o par, né? Porque eu vou dizer a você, viu? Ele ficou bem pesadinho, ele é trabalhosinho para fazer, só que vale a pena. E assim, claro, é como se diz, no seu espaço de trabalho, no seu ateliê, você põe peças o valor mais elevado, né? E põe peças um valor mais acessível, de acordo com a realidade de cada cliente. E aí ela escolhe aquilo que ela quer, né? Eu acho que se tem espaço para tudo e gosto para tudo, né? E condições também. Às vezes você não pode levar um mais elaborado, você leva um mais simples, né? E quando puder, leva um mais elaborado. Não sei se eu tô falando besteira, minha gente, mas olha, a minha cabeça... E aqui está a minha pilha de tapetinhos, olha só. Deixa eu colocar esse aqui em cima, né? Ó. Olha só. A claridade aqui eu não sei se vai ajudar muito, minha gente, porque meu espaço aqui é bem complicado mesmo, tá? Mas aqui, ó, assim, né? E essas aqui foram minhas produções, tá? E aí, o que é que vocês acharam? E qual que vocês que vocês fossem fazer agora, qual que você faria? Faria o oval das tulipas, né? Tapete paixão. Faria o que tá muito em alta, o Darling, né? Da Lauren Crochet. Ou faria esse aqui, o tapete duo. Eu não sei se eu tô falando a pronúncia certa, a artesã me perdoe se eu estiver falando errado, né? Mas eu entendi dessa forma, interpretei dessa forma. Esse aqui, que também é muito bonito. Então, foi isso, minha gente, a minha produção, né? Eu fiz outros trabalhinhos, sim, mas depois faço outro videozinho mostrando aí como que tá ficando. E essas foram as minhas produções das últimas semanas, claro, porque eu fico intercalando, né? Entre casa, sair para resolver coisas, pegar no meu trabalho, né? Produzir minhas peças artesanal, minhas peças de crochê e pintura também. E aí a gente sabe que as horas passam rápido, e como passam rápido, a gente nem sempre consegue dar conta de tudo, né? Mas a gente tenta fazer o nosso melhor. E aí vai vivendo um dia após o outro. Então, minha gente, sem comer muito tempo de vocês, sem prolongar muito, que eu já prolonguei um pouco, bastante, pelo que eu tô vendo aqui, já prolonguei bastante. Desejo a todos um ótimo dia, uma segunda-feira muito abençoada e fiquem com Deus.